بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Em nome de Allah, o clemente e misericordioso, e que a paz de Allah subhanahu wa ta'ala e as suas bênçãos estejam com o profeta Muhammad, com toda a sua família e com todos aqueles que seguiram a sua orientação até o dia do juízo final. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala sempre e ininterruptamente por essa oportunidade que Ele nos dá de podermos alcançar as casas das pessoas que falam português, para que nós possamos passar a mensagem do Islã correta, de acordo sempre sob a luz do Alcorão Sagrado e da Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Louvamos a Allah e elevamos o seu nome por nos ter revelado o Alcorão Sagrado e a Sunnah do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que nós hoje possamos ser melhores cidadãos entre a nossa gente, na nossa sociedade, no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa família e na nossa sociedade. Louvamos a Allah subhanahu wa ta'ala por essa oportunidade de estarmos aqui juntos hoje, nesse mês de Ramadã, para que possamos aumentar o nosso conhecimento em como deve se portar, ou as características do muçulmano, as características que foram reveladas no Alcorão Sagrado e ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos conversando aqui hoje a respeito de uma das principais características, se não a principal, um dos principais adjetivos que nós temos que ter como parte da nossa fé, que é al-haya, ou seja, o pudor, a vergonha. Explicamos também no programa passado os dois tipos de vergonha que temos, e eu enfatizei a vergonha que nós temos de desobedecer a Allah ou de não obedecê-lo, né? Ou simplesmente alguma obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala colocou no Alcorão Sagrado, ou que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam expressou na sua sunnah, e nós não cumprirmos, né? Chegamos ao ponto de não cumprir essas obrigações. Devemos ter vergonha do Criador, do Senhor do Universo, e cumprir aquilo que nos foi prescrito, e da mesma forma ter vergonha de desobedecer essas leis que foram reveladas pela divindade que criou os céus e a terra. Ainda falando das características dos muçulmanos, da vergonha e etc., o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz, no hadith bem interessante, ele fala 4 sunnas, ou seja, 4 características, 4 pontos fundamentais que faziam parte das tradições dos mensageiros anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele diz: arba min sunani al-mursalin, arba min sunani al-mursalin, ou seja, 4, traduzindo ao pé da letra, 4 das características dos mensageiros: at-ta'attur, an-nikah, as-siwak wal-haya. At-ta'attur, an-nikah, as-siwak wal-haya. Ou seja, o ato de perfumar-se, o ato de casar-se. Todos os companheiros, todos os profetas anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi casado. Já vou falar de Jesus. Já sei que já veio na questão, mas e Jesus? Já chegamos lá. O as-siwak wal-haya. O as-siwak é aquela escova de dente que é tirada de um pedacinho de madeira, de uma árvore característica do Oriente Médio, e pode ser qualquer outra árvore, que quando você descasca, ela tem umas cerdas aqui, que parecem uma escova de dente, e você limpa os seus dentes com ela. Aquilo é o siwak, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que aquilo era o siwak, no caso era a sunnah, era uma das tradições dos companheiros anteriores, dos mensageiros anteriores a ele. E por fim, al-haya. Ou seja, até mesmo a vergonha e o pudor sempre acompanhou os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala, aquelas pessoas que foram escolhidas para orientar um grupo social, para orientar a humanidade através dos tempos. O primeiro é o ato de perfumar-se,
qualquer perfume para os homens, é claro, qualquer perfume que você pode colocar, esse faz parte da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e da sunna dos outros profetas, e o casamento, onde todos os profetas se casaram. Muito rapidamente, algumas pessoas, e nós no Brasil sempre tivemos nós sempre tivemos a concepção de que o profeta Jesus, que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre ele, ele não se casou, né? Ele não se casou, e daí o celibato da igreja, que não, os padres também não se podem casar, porque é da sunna, entre aspas, de Jesus, aquela coisa toda. Primeiro, nós não temos relatos fidedignos o suficiente para comprovar e para dizer com toda certeza que o profeta Jesus, que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele, não se casou. E também não temos nenhum relato suficiente para afirmar o contrário. Ou seja, nós muçulmanos, nós não afirmamos que ele se casou, nem que ele não se casou. Não existe essa fonte de informação do Alcorão Sagrado e nem na sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, nós não fazemos conjecturas e nós não tomamos a Bíblia que nós temos hoje como fonte de conhecimento. Existem coisas na Bíblia, existem parâmetros na Bíblia que sim estão de acordo com o Alcorão e podem ter sido realmente revelados ao profeta Jesus. Quando eu falo da Bíblia, eu falo do Evangelho, não dos 4, mas do Evangelho. Então, no Evangelho, na revelação a Jesus, que nós temos hoje, nós sabemos que foi modificada, que não é a mensagem completa, existem partes faltando, e isso quem fala são os próprios teólogos cristãos. Os próprios teólogos cristãos é que constatam isso, e não são palavras minhas. Ou seja, então nós não podemos cravar. Na verdade, nenhum tipo de relato sobre os profetas passados nós podemos afirmar que eram corretos quando tiramos de outros livros que não o Alcorão Sagrado. Nós não temos certeza. Porém, nós também não desmentimos. Nós somente desmentimos quando for totalmente contrário ao Alcorão Sagrado ou à sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Claro que isso não é o nosso assunto agora, mas é só uma reflexão, porque aqui o profeta Muhammad, pelo menos, diz nesse hadith que foi relatado pelo Imam Ahmad, e é um hadith considerado correto, onde o Sheikh Al-Albani, rahimahullah, diz que foi um dos maiores sábios que nós tivemos na ciência dos ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele diz que é um dito correto. E nesse dito, ou seja, não existe dúvida que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse isso, que o perfume e o casamento, o siwak e o pudor e a vergonha fazia parte da sunna dos mensageiros anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam sobre todos eles. E menciona o casamento. O profeta Jesus, que a paz e as bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala estejam com ele, era um dos mensageiros que foi enviados anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Portanto, ele está dentro dessa compreensão. Ele está dentro desse indício que sim, ele pode ter se casado. E o fato dele ter se casado ou não diminui, supondo que ele não tenha sido casado. Dois fatores importantes. Não significa, isso não diminui da importância de Jesus, nem da pureza de Jesus, nem nada. E nem aumenta a pureza de Jesus, ou nem diminui a pureza de Jesus, se ele tenha sido casado. Pelo contrário, se ele se casou, nós temos certeza que ele se casou a partir das leis de Allah, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala com certeza permitiu aquilo para o seu profeta, no caso para o profeta Jesus, e o fato dele ter se casado, ele não se torna menos puro. Para nós, porque muitas vezes essa é a ideia que se tem dentro da Igreja Católica. Isso eu lembro dos cursos, quando eu não era muçulmano, que eu fazia dos cursos dentro da Igreja Ortodoxa, que eu participava, e das aulas que eu tinha do Evangelho, da catequese, aquela coisa toda. Que o fato de Jesus não ter se casado, isso mostra a pureza de Jesus. Nós não acreditamos nisso, isso não faz tanto sentido. O ato de você se casar e ter atos sexuais com a sua esposa não te faz menos puro. Pelo contrário, eu aqui expliquei que se você tem esse ato sexual
com a sua esposa, para que aumente a ligação entre vocês, para que aumente o amor e o carinho entre vocês, e isso com a intenção de fortalecer a família e, consequentemente, fortalecer a sociedade, fazer uma sociedade mais coesa, aquele ato sexual, ele é, sem dúvida alguma, um ato de adoração a Allah. Ele faz parte do grande ato de adoração a Allah, subhanahu wa ta'ala, que você pode transformar a sua vida nele. Porque você tem intenções louváveis, intenções da sunna do profeta, intenções louváveis, intenções que partem, intenções de praticar a mensagem de Allah, e praticar o Alcorão Sagrado e a Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E não existe vergonha nisso. Não existe vergonha no ato sexual. Até mesmo a questão do Adão e Eva no paraíso, que eles foram expulsos, que a maçã foi uma alusão ao ato sexual, nada disso faz parte da cultura islâmica, nada disso faz parte do Alcorão Sagrado, nada disso faz parte da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e não deve fazer parte da nossa fé, nem das nossas atitudes, nem mesmo do nosso psicológico, ou do psicológico do muçulmano. É importante que nós tenhamos isso em mente, isso não é nenhuma vergonha falar, e aí está nas coisas que nós não devemos ter vergonha nem de perguntar, e nem de exemplificar, ou até mesmo ensinar. Voltando então ao assunto, que eu saí um pouco, mas enfim, 4 das sunas dos mensageiros anteriores ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram essas, dentre elas al-haya. E num outro dito, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: al-haya min al-iman, wal-iman fil jannah. Al-haya'u min al-iman, wal-imanu fil jannah. Ou seja, a vergonha e o pudor vêm da fé. E a fé te leva ao paraíso. O que entendemos então? A vergonha te leva ao paraíso. A vergonha leva ao paraíso por quê? Porque se nós seguirmos daquela forma que nós falamos, você vai ser compelido a não desobedecer a Allah, ou ser incentivado a obedecer a Allah subhanahu wa ta'ala, ou o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no que é tocante à sunnah, e essa fórmula da misericórdia, para alcançar a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala, para que nós nos tornemos merecedores da misericórdia e das bênçãos de Allah subhanahu wa ta'ala, e é isso que vai nos levar ao paraíso. Então, se al-haya min al-iman, al-imanu fil jannah. Ou seja, então, se a vergonha, o pudor é da fé, a fé estará no paraíso. Mesmo porque no outro hadith, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: al-haya'u kulluhu khair. Al-haya kulluhu khair. Ou numa outra narrativa, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala que al-haya la ya'ti illa bi khair. La ya'ti illa bi khair. Ou seja, tudo o que concerne a vergonha e o pudor é bom. Tudo que está em volta da vergonha e do pudor é bom. E na segunda narrativa diz que a vergonha não traz para quem tem vergonha, exceto o bem, exceto aquilo que é bom para a pessoa. Por fim, para terminar, eu estou quase estourando o tempo aqui, mas existe um outro dito do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tem a ver com a fé, e que infelizmente a maioria, mas muitos muçulmanos caem nesse erro horrível que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos alertou. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم, você diz o nosso profeta صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطاعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن, não é o crente, aquele que tem a crença do Alcorão e da Sunna, aquela crença que faz parte da vida dele. Ele não é crente, ou seja, não faz parte da conduta, não faz parte do comportamento do crente ele ser ta'an. O que é ta'an? Aquela pessoa que fala mal das outras. Vive a ta'an. Olha que interessante a comparação na língua árabe. A ta'an significa a facada, quando você dá uma facada em alguém. Tá? Quando você golpeia alguém com uma faca. Em espanhol, um cuchillo, para aqueles que estão nos escutando em espanhol. Com a faca, quando você golpeia
Quando você golpeia alguém, chama-se ta'an. Né? Então, ele não é ta'an. Nesse caso, o que significa? Ele não fala mal dos outros. É uma comparação aí. Como se falar mal dos outros fosse como se você estivesse golpeando ele com uma faca. Wala al-la'an. E nem fica falando... utilizando a palavra maldição, que a maldição caia, que você seja maldito, amaldiçoado seja, e esse tipo de coisa não faz parte do vocabulário do crente. Wala al-fahish, nem pratica obscenidades, wala badi, e nem pronuncia palavras de baixo calão, palavrões e etc. Tudo isso faz parte do comportamento do crente. Ou seja, o crente que tem aquela crença no coração e pratica esse tipo de coisa, não está praticando a sua fé, ou a sua fé tem algum problema. Ou a sua fé está precisando mais prática para que fortaleça essa fé, para que ele não caia nesse tipo de erro. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan por hoje. Continuamos, inshallah, no próximo programa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.